Bom, então voltamos aqui para o livro do Milton Santos, A Natureza do Espaço. Então, capítulo 1, a técnica, essa, né, dando continuidade, essa, sei lá qual parte, segunda, terceira. A técnica, ela própria é um meio. Como trabalhar a questão da técnica de modo a que sirva como base para uma explicação geográfica? Cremos que um primeiro enfoque é considerar a própria técnica como um meio. Essa, aliás, foi em diversos livros uma das propostas principais de Jacques Ellul, para quem a ordem criada pela técnica inclui o homem em um verdadeiro novo meio natural. Capítulo 2, La Technique comme Leo, capítulo 2, 1977, página 43 e 61, Jacques Ellul. Geboni propõe a noção de tecnoestrutura, que seria o resultado das inter-relações essenciais do sistema de objetos técnicos com as estruturas sociais e as estruturas ecológicas. Ideia que servirá, no dizer de B. George, 1988, página 17, para exorcizar as ambiguidades do conceito de técnica e de tecnologia nas ciências sociais. A noção de objeto técnico será central nesse e noutros enfoques. J.P. Series, 1994, página 24. Se pergunta se todo objeto artificial constitui um objeto técnico. Ele também se pergunta se um grão de trigo ou um exemplar de um jornal podem ser considerados objetos técnicos. A verdade, porém, é que, para os fins de nossa análise, mesmo os objetos naturais poderiam ser incluídos entre os objetos técnicos, se é considerado o critério do uso possível. Se é válida a proposta de Series, 1994, página 22, será objeto técnico todos os objetos suscetíveis de funcionar como meio ou como resultado entre os requisitos de uma atividade técnica. Esses objetos técnicos estariam sujeitos, séries, 1994, página 35, a um processo similar ao da seleção darwiniana. Sua adoção pela sociedade seria a função de uma avaliação dos valores técnicos em relação com o êxito ou o fracasso prováveis. A eficácia do objeto técnico foi bem analisada por M. Acrich, 1987, página 51, para quem o objeto técnico vive num pisca-pisca incessante entre o interior e o exterior. Mas em nenhum caso a difusão dos objetos técnicos se dá uniformemente ou de modo homogêneo. Essa heterogeneidade vem da maneira como eles se inserem desigualmente na história e no território, no tempo e no espaço. Né? História e território igual tempo e espaço. É dessa forma que, como diz J. Prades, 1992, página 18, a técnica adquire uma presença e esposa um meio. A pretexto de analisar as redes sociotécnicas criadas a partir da introdução de objetos técnicos, no caso a eletricidade em meio subdesenvolvido, M. Acrich, 1987, oferece-nos também uma chave para entender, a partir do fenômeno técnico, a produção e a transformação de um meio geográfico. Assim como, por outro lado, as condições de organização social e geográfica necessárias à introdução... Calma aí. Então, oferece-nos também uma chave para entender, a partir do fenômeno técnico, a produção e a transformação de um meio geográfico, assim como, por outro lado, as condições de organização social e geográfica necessárias à introdução de uma nova técnica. Ela estava trabalhando
sobre a difusão da rede elétrica na Costa do Marfim e avaliando o seu peso na produção de uma solidariedade forçada entre os indivíduos. Segundo essa autora, P52, página 52, o objeto técnico define ao mesmo tempo os atores e um espaço. Conforme observa Usher, 1929, em um momento dado, as escolhas são limitadas pelo entorno geográfico e social, página 67. É esse fato que autoriza Stigler, 1994, a dizer que esse mecanismo limita o fenômeno da hipertelia do objeto técnico. Puta merda. Aí tem uma nota aqui. Ao se naturalizar, ao engendrar seu próprio meio, o objeto escapa ao fenômeno da hipertelia, que limita sua indeterminação ao torná-lo dependente de um meio artificial. A hipertelia é uma especialização exagerada do objeto técnico, que o desadapta em relação a uma mudança, ainda que ligeira, que sobrevenha nas condições de utilização ou de fabricação. Bestiga, 1994, página 92. Então voltemos. A noção de hipertelia deve ser creditada a Simondon, 1958, pai da ideia de objeto técnico concreto. Graças aos progressos da ciência e da técnica, construímos cada vez mais objetos com possibilidades funcionais sobredeterminadas. Esses objetos concretos tendem a alcançar uma especialização máxima e a obter uma intencionalidade extrema. Para Simondon, 1958-1989, página 36, os objetos técnicos concretos são distintos dos objetos abstratos, típico das primeiras fases da história humana. O objeto abstrato, lembra Thierry Gaudin, 1978, página 31, é formado pela justaposição de componentes que exercem, cada qual, uma só função abstrata, ao passo que no objeto concreto, cada elemento se integra no todo, e à medida que o objeto se torna mais concreto, cada qual de suas partes colabora mais intimamente com as outras, tendendo a se unir em uma mesma forma. Segundo Simondon, quanto mais próximo da natureza é o objeto, mais ele é imperfeito, e quanto mais tecnicizado, mais perfeito, permitindo desse modo um comando mais eficaz do homem sobre ele. Assim, o objeto técnico concreto acaba por ser mais perfeito que a própria natureza. Mas cada vez que o objeto está inserido num conjunto de objetos e que a sua operação se inclui num conjunto de operações, tudo isso formando sistema, a hipertelia do objeto técnico concreto se torna condicionada. Podemos dizer com George Ballandier que as noções de técnica e de meio são inseparáveis, desde que demos ao termo meio sua acepção mais larga, que ultrapassa de muito a noção de entorno natural. 1991, página 6. Os objetos técnicos têm de ser estudados juntamente com seu entorno, conforme propõe Langdon Weiner, 1985, página 374. De tal modo, podemos afirmar que cada novo objeto é apropriado de um modo específico pelo espaço pré-existente. Sem dúvida, o espaço é formado de objetos, mas não são os objetos que determinam os objetos, é o espaço que determina os objetos. O espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e acionados segundo uma lógica. Essa lógica da instalação
das coisas e da realização das ações se confunde com a lógica da história, a qual o espaço assegura a continuidade. É nesse sentido que podemos dizer, com Rothenstrach, 1985, página 58, que a própria história se torna um meio e que a síntese realizada através de um environment, né, e que a síntese realizada através do espaço não implica uma harmonia pré-estabelecida. Cada vez se produz uma nova síntese e se cria uma nova unidade. É o espaço que redefine os objetos técnicos, apesar de suas vocações originais, ao incluí-los num conjunto coerente, onde a contiguidade obriga a agir em conjunto e solidariamente. Essa discussão deve ser aproximada da ideia de Simondon de naturalização do objeto concreto, isto é, na completa imissão no meio que o acolheu, o que ele chama de processo de adaptação-concretização. É dessa forma que se cria o que ele vai chamar de meio tecnogeográfico. Esse meio tecnogeográfico só é possível, ao seu ver, em virtude da inteligência do homem, e sempre sugere a presença de uma função inventiva de antecipação. Essa antecipação não se encontra, diz ele, na natureza, nem nos objetos técnicos já constituídos. 1958, 1989, página 56. Na realidade, não se trataria, segundo Simondon, de uma simples adição do meio técnico ao meio natural, mas da produção de outra coisa, de tal maneira que o objeto técnico aparece como condição de existência de um meio misto, que é técnico e geográfico ao mesmo tempo. Página 55. E é isso que Simondon vai chamar de meio associado. Essa proposta de Simondon deveria ajudar-nos na construção de uma noção adequada de meio geográfico, antes como meio técnico e já agora como meio técnico científico informacional. O que todavia é irônico é que tal ideia, mesmo quando recentemente retomada por Stigler, 1994, página 94, é de nosso ponto de vista incompleta, exatamente pelo fato de que tende a reproduzir os dualismos e as ambiguidades da proposta epistemológica tradicional da geografia. Por exemplo, quando Simondon, página 52, considera que o objeto técnico é um ponto de encontro entre dois meios, o meio técnico e o meio geográfico, e deve ser integrado aos dois. Ele é um compromisso entre os dois. B. Stigler, 1994, página 92. Nossa pergunta é a seguinte: por que uni-los através de uma separação, em vez de considerá-los como fundidos ao produzir o meio geográfico? Boa pergunta. De fato, dizemos nós, não há essa coisa de um meio geográfico de um lado e de um meio técnico do outro. O de um meio o que sempre se criou a partir da fusão é um meio geográfico, um meio que viveu milênios como meio natural ou pré-técnico, um meio ao qual se chamou de meio técnico ou maquínico durante 2 a 3 séculos e que hoje estamos propondo considerar como meio técnico científico informacional. Mas se há um senão na proposta de Simondon, este é certamente uma herança da própria posição da geografia diante do seu quinhão da realidade, que essa disciplina insistentemente tendeu a ver de maneira dual. É como se se buscasse renovar a oposição entre um meio natural e um meio técnico,
como a recusa em ver a técnica integrada ao meio como uma realidade unitária. Não é assim também que, com frequência, são descritos e explicados paralelamente um meio técnico e um meio geográfico? Mesmo a alusão a um meio humano, a uma geografia humana integrada ao processo de concretização, e não a uma geografia física, feito por Stigler, 1994, página 94, decorre desse vício fundamental. Mas o espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo. E assim ele termina essa parte. A próxima parte do primeiro capítulo é a necessidade de um enfoque abrangente. É isso aí. Puta livro, né, mano? O cara é fudido, cara. Puta que pariu. Pô, super atual também, né? Então fica até a próxima. Vamos continuar lindo que tá, o bicho é punk.